Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, optei por continuar hoje a parte de geometria analítica que a gente fez lá na apostila 2, tá? A gente vai falar hoje sobre equação da reta, sobre a condição de alinhamento entre dois pontos e também como achar a área de um triângulo. É uma aula muito importante, tá? E nós vamos começar a trabalhar amanhã com os exercícios. Vamos lá? Então, olha só, gente, eu não coloquei aqui número de página, mas o tema da aula nosso é a equação da reta e a condição de alinhamento entre três pontos, tá? Vamos lá, vamos começar aqui, ó. Primeira coisa que eu queria que vocês lembrassem, tá? É que uma função do primeiro grau vai ser da forma f de x igual a x mais b. É a equação da reta, né, no caso, ou a função do primeiro grau vai ser o gráfico da reta. E quando a gente fala em equação da reta, aí sim, na geometria analítica, nós vamos usar o y igual ao mx mais n, tá? Então, as letras são muito parecidas. Deixa eu riscar aqui para ver se aparece. A caneta vai dar trabalho para mim agora. Bom, ó, aqui, o f de x em funções, tá? Aqui na equação da reta você vai usar o y. No lugar do a, lá em função, você vai usar o m. E no lugar do b, você vai usar o n, tá? Mas é praticamente a mesma coisa. A diferença é o quê? Quando eu falo em equação da reta, eu estou olhando inclusive a reta vertical. E essa reta vertical não é uma função. Então, por causa dela, eu preciso colocar essa notação diferente aí, tá bom? Então, assim, tudo que você sabe já de função, você vai trazer para cá. Ó, o que a gente tem? Veja, y igual a mx mais n, tá? O m nós vamos chamar de coeficiente angular. Então, ó, ele é o valor que acompanha o x, tá? E a gente chama, como eu falei, de coeficiente angular. Ele pode ser obtido através da tangente do ângulo formado com o eixo x no sentido anti-horário. Então, aqui, ó, eu fiz o desenho para você. A caneta não está colaborando. Está fazendo alguma coisa aí. Então, vamos por aqui, ó. Então, esse cara é o ângulo formado da reta com o eixo x no sentido anti-horário, tá? Aqui também, mesma coisa, ó, o ângulo formado com o eixo x no sentido anti-horário. Um detalhe, essa primeira reta, ela é crescente, tá? Então, a tangente, ó, vai ser de um ângulo agudo, a tangente vai ser positiva. Essa daqui é decrescente. Então, a tangente vai estar no segundo quadrante, né? O valor vai ser negativo. Então, regra, tá? Quando a tangente aqui, ou quando o m for positivo, sua reta vai ser crescente. Quando o m for negativo, sua reta vai ser decrescente, tá? Então, assim, ó, isso é o cara, quando você isola o y, tá? É o cara que está junto com o x nessa equação, e ele vale a tangente de x. Bom, a tangente de θ. Se o m, como eu falei, é positivo, a reta é crescente. Se o m é negativo, a reta é decrescente. Se o m for zero, a reta vai ser paralela ao eixo x, tá? E se não existir o m, ela vai ser paralela ao eixo y, ela vai ser vertical. Olha só, dois exemplos, né? Então, aqui, ó, a primeira reta tem a equação y igual a 5, tá? Então, ela é paralela ao eixo x. O ângulo que forma com o eixo x é zero, a tangente de zero é zero, o coeficiente angular aqui vai valer zero. Tá bom? Nessa daqui, olha, a equação é x igual a 10. O ângulo que forma aqui é 90 graus. Então, ele não vai ter tangente, porque tangente de 90 não existe, tá? Como é que eu faço para descobrir a equação dessa reta? Veja, a primeira, para qualquer valor de x que você escolher, o y vai ser sempre 5. Olha, falei a equação da reta. Segunda reta, para qualquer valor de y que você escolher, o seu x vai ser sempre 10. Olha, novamente eu falei a equação da reta, tá? Então, esses são casos especiais. Eu lembro quando eu era aluno e caiu na minha prova ali o x igual a 10 ou algum outro valor, mas x igual a algum valor que era a reta vertical. E eu estava muito vidrado assim, queria achar o coeficiente angular, né? Achar a equação da reta, e eu não consegui. Na verdade, era só você passar o dedo aqui e você falar assim, o que acontece com os valores de y quando o meu x é 10, tá? Qualquer valor de y aceita x igual a 10. X igual a 10, essa era a resposta. Tudo bem? Bom,
Coeficiente linear, ó, mudei o nome aqui. O coeficiente linear, ele vai ser o valor que vai estar sozinho ali, vai ser o n, tá? E ele representa o ponto aonde essa reta corta o eixo y. Então, vamos ver aqui os exemplos lá embaixo, né? Ó, primeira, uma reta crescente que vai cortar o y aqui no 5. Então, eu inventei esse valor, tá? Y igual a alguma coisa x mais 5. Essa alguma coisa eu sei que é positiva porque a reta é crescente. Então, 3x mais 5, por exemplo. Tá? A segunda vai cortar aqui no 10. Então, é alguma coisa x mais 10. Tá? Essa alguma coisa tem que ser negativo, porque a minha reta é decrescente. Tá bom? Bom, o coeficiente linear, ele vai ser positivo, tá? Se ela cortar em cima do eixo x. Ele vai ser negativo se ela cortar embaixo do eixo x. E vai ser zero se cortar na origem, tá? Passou pelo 0, 0, o seu n vai ser zero. Bom, os tipos de equação da reta também é uma coisa interessante da gente conhecer, tá? Então, eu coloquei 3 tipos aqui. Olha só, peguei uma reta, por exemplo, 3x mais 5y igual a 15. Tá. Se você pegar essa reta e deixar ela igualada a zero, que jeito? Vou passar o 15 para cá. Né? Então, ó, passou o 15 para cá, ficou ó, 3x mais 5y menos 15 igual a zero. Essa equação a gente chama de equação geral. Tá? Então, a equação geral é quando você coloca essa reta igualada a zero. Não é só colocar um igual a zero ali na frente, tá? Você tem que passar todo mundo para o mesmo lado. Tudo bem. A equação reduzida, ela é importante porque com ela você consegue ver o m e consegue ver o n, né? Do y igual a mx mais n, o coeficiente angular e o coeficiente linear. Que jeito que você faz ela? Isolando o y. Então, partindo daquela equação de cima, ó, eu vou deixar o 5y para cá, jogo menos 3x, o 3x para lá, fica menos 3x. Tá? Então, ó, 5y igual a menos 3x mais 15. E aí, para finalizar, eu vou passar o 5 dividindo. Ficou ó, menos 3 quintos de x mais 15 sobre 5, que deu 3. Essa reta, ó, ela corta o y no 3, ela é decrescente porque o m dela é negativo e a tangente vai dar, aqui no caso, menos 3 quintos. Tá? Bom, e a segmentária? Olha que interessante essa segmentária. Ó, você vai sempre colocar x sobre alguma coisa mais y sobre alguma coisa igual a 1. Tá? O que são essas coisas? Ó, embaixo do x, você vai colocar o valor onde ele corta no x, que é aqui o 5. Então, aqui vai ficar x sobre 5. Embaixo do y, você vai colocar o valor onde ele corta no y. No caso, então, y sobre 3. E você tem a equação segmentária da reta. Jaime, como é que eu faço para descobrir esse 3 e 5? Você pode pegar qualquer reta que está nessa lousa, tá? Troca o x por 0. Quando o x é 0, ó, o y é 5, você vai chegar na resposta 5. Depois, troca o y por 0, e aí você vai chegar no x... trocando o y por 0, você vai chegar no x igual a 5. Trocando o x por 0, você vai chegar no y igual a 3, tá? Que são os pares de pontos onde ele corta. Inclusive aqui, se eu pedisse a área desse triângulo, ó, você sabe fazer. Base vezes altura, dividido por 2. Tá bom? Bom, e aí a gente tem algumas maneiras de achar a equação da reta, né? Então tem essa fórmula, vocês já devem ter ouvido ela no ano passado, ioiô michôchô, né? Então, a y menos y0 igual a m, x menos x0. Eu sei que o m é o coeficiente angular, eu já decorei essa fórmula, não entendo muito como utilizá-la, tá? Vamos partir desse desenho. Olha só, eu peguei um ponto A, de coordenadas x0 e y0, um ponto B, de coordenadas, e optei por colocar x e y, tá? Só para ficar com o mesmo som da nossa fórmula. O que eu vou fazer? Vou fechar um triângulo, tá? Ó, não apareceu o triângulo aqui, mas então vamos fechar aqui. Riscando, ó, vou fechar esse triângulo. Esse triângulo, eu sei o quê? A variação vertical, que aqui vai ficar y menos y0. A variação horizontal, que é o x menos x0. E eu sei relacioná-las pela tangente, tá? Então, olha só. A tangente é o m, tá?
Essa tangente vai ser o cateto oposto pelo cateto adjacente. Trigonometria, acabamos de falar disso, tá? O cateto oposto vale y menos y0, o cateto adjacente x menos x0, tá? Então, nada mais fiz do que calcular a tangente desse triângulo. Vou passar o x menos x0 multiplicando. Ó, cheguei na relação. Y menos y0 igual a mx menos x0. Ah, que legal, já decorei. Como é que eu uso isso, né? Então, a gente vai ver depois num exemplo, tá bom? Vamos pensar aqui, ó, a condição para alinhamento de 3 pontos. Ó, determina a equação da reta, que passa por 2 e 4 e por 3 e 8. Vamos ver. Você vai desenhar um determinante, tá? De ordem 3. Nele você vai colocar o primeiro ponto aqui, ó, 2 e 4. Na segunda linha, você vai colocar o segundo ponto, 3 e 8. E como você quer 3 pontos alinhados, você vai terminar aqui com o x e o y, tá? Você vai completar com 1 na terceira coluna. E aí você iguala a 0. Se esse determinante for 0, tá? Os pontos estão alinhados. Como eu quero achar a equação da reta, eu peguei um ponto, ó, o 2 e 4, o 3 e 8, e um terceiro ponto que esteja alinhado. Então vai dar certo isso, tá? A gente vai fazer aqui o determinante, ó, já fiz rapidão. Então, como é que vocês fazem o determinante, né? Deixa eu tentar... Minha caneta não está ajudando. Ó, deixa eu pegar a canetinha aqui, ó. Então, eu vou copiar na frente o 2 e o 4, tá? O 3 e o 8. Estou fazendo com o dedo, por isso está feio, tá? O x e o y. Então, você vai multiplicar aqui, ó, no sentido da diagonal principal. 2 vezes 8 vezes 1, deu 16. 4 vezes 3, 4 vezes 1 vezes x, vai dar 4x. 1 vezes 3 vezes y, vai dar 3y. Todos aqui somando. Aí, você vai no sentido da diagonal secundária. Deixa eu trocar de cor aqui para não dar confusão, ó. Quando você fizer essa multiplicação, você faz com sinal de menos. Então, ó, menos 8x. Aqui você tem, ó, 2 vezes 1 vezes y vai dar menos 2y, tá lá no final. E 4 vezes 3 vezes 1 vai dar o menos 12, tá? Eu tenho aqui, ó, um monte de coisa junta. Isso eu já igualei a 0, porque eu falei que o determinante dava 0. Junta quem você consegue e se chegou na equação da reta, tá? Olha só que importante aqui, gente. Para determinar a área de um triângulo, conhecendo os vértices, tá? O primeiro exercício nosso, ele pede lá, já dá 3 vértices e pede a área do triângulo. Você vai fazer o determinante. Se essa conta não der 0, significa que não está alinhado. Então, você tem um triângulo. Pega esse valor em módulo, tá? E aí você divide por 2. Você vai ter a área do triângulo, tá bom? Olha só ali embaixo, se der 0, os pontos estão alinhados. Então, estamos falando de um monte de coisa junto aqui, ó. Você pode ver se os pontos estão alinhados ou não. Se não tiver, você pode achar a área do triângulo. E, se eu tiver 2 pontos, eu posso usar isso para achar a equação da reta. Tá bom? Bom, fiz rapidão aqui. Eu vou aproveitar que terminou. Deixa eu dar pause. E eu vou aproveitar que terminou e vou retomar esse exercício aqui usando aquela primeira fórmula do Yu-Yu Michosho, tá? Engraçado. Olha só, então eu vou escrever aqui, tá? Vou habilitar a caneta. Tentar mais uma vez, com esperança de funcionar. Não funciona. O negócio está funcionando até agora, aí parou. Tá, nós colocamos aqui, ó, y menos y0 vai ser igual a m x menos x0. Tá? Eu vou pegar esses pontos, o 2 e o 4, o 3 e o 8, em qualquer ordem. Então, começando aqui pelo 2 e 4, tá? Ó, o y do primeiro ponto que eu peguei vai ser o 4. Nós vamos ter outra aula falando de equação da reta, tá? O x do ponto A, ele vai ser o 2.
Agora, então, a gente pegou aqui, ó, esse vermelho. Vamos olhar agora para o ponto B. Vou fazer de azul. O y do ponto B é 8. O y do ponto A é 3. Então, você tem aqui, ó, 4 menos 8 vai ser igual a m, o que multiplica 2 menos 3. Tá? Vamos fazer essa conta, ó. 4 menos 8 vai dar menos 4. 2 menos 3 vai dar menos 1. Você pode passar para lá, você descobriu que m seu vale 4. Tá, achou isso? Você volta na equação da reta, no ioiô chuchu. Então, ó, y menos y0, vou deixar isso no espaço, igual a m x menos x0. Tá, vou deixar um espaço. Quem que é o x0 e o y0? Qualquer um dos pontos que você quiser. Vamos pegar, por exemplo, o ponto B, tá? Então, ó, o y do ponto B aqui vai ser 8. O x do ponto B vai ser 3. E no lugar do m, a gente coloca o 4 que a gente achou. Vai ficar, ó, y menos 8 vai ser igual a 4. Que feio. X menos 3. Ele está fazendo algum processo no computador, porque está muito feia a letra. Tá bom, pessoal? Então, ó, nós vamos treinar isso nos exercícios amanhã. Eu falei um pouco da equação da reta, mas não falei tanto. Então, o primeiro passo, mais o determinante, que eu acho que a gente tem que saber. Escrever a equação de formas diferentes. Então, a gente viu a segmentária, a reduzida e a geral, tá bom? E essa parte do ioiô chuchu, na semana que vem eu vou fazer uma aula só de equação da reta, tá? Então a gente vai novamente falar do coeficiente angular linear, mas vai explorar várias situações que eu acho importantes aí para a gente chegar nessa equação, tá bom? Bom, então até a nossa aula.